Fala poderosa! Aqui quem fala é Isabela Calazans, especialista em felicidade há 5 anos. Ajudei aí centenas de pessoas a aumentar a felicidade. Bora ficar perto dela. Eu decidi gravar essa live aqui que eu comecei a fazer a minha maquiagem. E aí caiu uma ficha aqui. Putz, falar sobre máscaras. Enquanto eu vou falar sobre máscaras, você vai me ver eu fazendo minha maquiagem, porque é o momento de fazer maquiagem agora. Então não se espante porque eu tô com essa cara, porque eu já passei corretivo, base, vou passar um pó agora. E até porque tem algumas mulheres que perguntam como eu faço a minha maquiagem, como é que eu faço o delineado. Então vai ficar gravado aqui. Vou disponibilizar em outros canais do YouTube, LinkedIn, Instagram, e aí você pode assistir depois, tá? E aí eu decidi gravar essa live aqui porque caiu uma ficha. Como eu tava fazendo aqui, comecei a fazer minha maquiagem, eu lembrei que fiquei questionando, né? Qual é a máscara que muitas vezes as pessoas têm? Porque a gente faz a nossa maquiagem e quando chega no final do dia, as pessoas vão tomar banho e ela vai embora. E é assim na nossa vida, nós temos algumas máscaras. E eu lembro uma época que eu fiquei fazendo muitos treinamentos, que a minha máscara era da filhinha perfeitinha e manipuladora. Eu tinha mania de ser perfeita. Eu tinha em mente que eu precisava agradar muitas pessoas. E eu pensava comigo mesma que eu tinha que ser tudo muito perfeito. Eu fazia as coisas assim com muita excelência. Não que eu deixei de fazer, sabe? Mas eu tinha essa máscara da filhinha perfeitinha e manipuladora. Até lendo um livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Fala poderosa, você acabou de chegar aqui na minha live. Seja muito bem-vinda, tá? Um grande beijo pra você. Osama, diretamente do Egito. Que super top. Olha o que tem aqui comigo, Osama. Que legal. Ganhei esse presente do Osama, diretamente do Egito, que fica aqui comigo, viu, Osama? Gratidão, ó, Made in Egito. Tenho muito amor e carinho pelos presentes que eu recebo. Em breve eu estarei aí, beleza, Osama? Amara, um beijo pra você, querida. Vou assinar aqui pra você, tá bom? E até quando tem uns mais de 2, 3 anos que eu fiz aí alguns treinamentos que caiu essa ficha. E eu fiz a leitura desse livro, até tá para chegar esse livro novamente, porque é um livro que eu gosto muito, que a história é a seguinte: o cavaleiro, ele tinha mania de salvar as donzelas daquela época que ele vivia, e em casa ele quase não ficava com a família. Fala, Carol, seja bem-vinda à minha live, querida. Diretamente do litoral. E aí, o cavaleiro preso na armadura, ele gostava de salvar as donzelas, mas dentro de casa ele andava com a armadura o tempo todo. Chegou um momento que ele não tirava nem para comer. E aí, vou falar do primeiro capítulo, tá? E aí, quando ele ia almoçar, por exemplo, jantar, fala, Rock, seja bem-vindo à minha live, querido. Vou assinar aqui pra você. E quando ele ia, por exemplo, almoçar, jantar, ele não tirava a armadura, porque ele começou a acostumar com isso. E aí, o filho falou assim pra mãe, poxa, mãe, eu não sei mais como é o rosto do pai, porque eu só tenho essa foto aqui dele. Tinha uma foto no retrato. E era essa única imagem que o filho tinha desse pai, que era o cavaleiro. E aí a mãe pegou e falou com ele, né? Porque ela disse que, embora se ele só ficasse salvando as donzelas no ambiente que ele vivia, e depois ele ficava dentro de casa, a família não conhecia quem ele era de verdade. E trazendo para nossa realidade hoje, que nós estamos em momento de pandemia, qual é a máscara que você tem utilizado? Porque nós, quando frequentamos alguns ambientes, nós temos máscaras e não tem problema ter máscaras.
O desafio é quando isso faz parte da sua personalidade, sabe? E agora que eu comecei a fazer minha maquiagem, eu decidi gravar essa live porque caiu essa ficha, sabe? Não tem nenhum problema nós termos maquiagem, fazer essa maquiagem aqui igual eu tô fazendo. Mas a partir do momento que se torna, que eu não tiro mais, isso é um desafio, se torna um desafio. E aí, no livro Cavaleiro Preso na Armadura, ele decide sair de casa e procurar ajuda. E ele começa a procurar ajuda de pessoas, que ele começa a andar numa floresta para encontrar outras pessoas para poder conseguir tirar aquela armadura, porque ele não conseguia tirar. Ele foi até um local para retirar e não conseguia. O profissional que era especializado em armadura, ele não conseguiu tirar a armadura dele, porque fazia muito tempo que ele tinha colocado e não tirava mais. E aí, a ficha que traz o aprendizado desse livro, que na época eu tive, e contando essa história para você, é que nós muitas vezes levamos anos carregando muitas coisas, muitas máscaras, que é muito difícil retirá-las. E é mesmo, porque foi difícil para mim retirar aquela máscara da filhinha perfeitinha manipuladora, porque eu queria agradar as pessoas, queria agradar todo mundo, e por dentro eu me machucava muito, porque era um peso carregar aquela armadura que eu tinha. E quando você tem isso na sua vida, as coisas se tornam mais difíceis, porque você tem algum desafio, você precisa superar alguma coisa e não consegue, justamente porque essa máscara impede você de seguir em frente. E eu lembro que quando eu me libertei dessa máscara da filhinha perfeitinha manipuladora, muita coisa mudou na minha vida. E um dos presentes que eu tive meu pai se tornar um dos meus melhores amigos, porque antes a gente não tinha um relacionamento assim muito bom, sabe? Era a distância. E hoje a gente conversa assim, se deixar a gente conversa aí um tempão, fica horas conversando. E é muito legal porque quando você... Tem até o meu livro que no primeiro capítulo fala sobre o resgate da essência. E quando... Tem uma frase que diz que é dor a curto prazo. Quando você passa por uma dor a curto prazo, você tem prazer a longo prazo. E quando você tem prazer a curto prazo, muitas vezes você tem uma dor a longo prazo. E que ficha que cai falando sobre isso? Que nós precisamos olhar para as nossas máscaras. Porque carregá-las muitas vezes pode se tornar desafiador. Pode se tornar... pode ficar trazendo peso para as nossas vidas. Então, fica essa dica aí. E até você refletir, poxa, que máscara que eu tô carregando que não tá me trazendo leveza para a vida. Porque a gente nasceu para ter uma vida leve, equilibrada. Isso não significa que precisa... como é que se diz? Isso não significa que você nunca terá desafios, porque o desafio ele existe para te fazer mais forte. E uma vida sem desafio é uma vida sem graça, porque eu sou uma pessoa que gosta de desafio, eu gosto de ser desafiada. E, por exemplo, quando você deixa de fazer o que precisa ser feito, as pessoas que você ama pagam o preço, que é onde cai os 4 compromissos que eu vou gravar uma live falando especificamente sobre eles. Por exemplo, qual é o benefício de você honrar os 4 compromissos? Ele é baseado na filosofia tólteca, entre os séculos 7 e 8. E as pessoas eram reconhecidas, esses filósofos do México, eles eram reconhecidos porque eles honravam esses 4 compromissos. E quais são esses 4 compromissos? É você honrar a palavra, não levar nada pro lado pessoal, dar o melhor de si
e não tirar conclusões. E, por exemplo, atualmente tem um assunto que as pessoas falam muito, que é sobre o Big Brother Brasil. Eu tenho acompanhado para estudar as pessoas ali e aprender com os erros delas. E você vê que o tempo todo as pessoas estão julgando e tirando conclusões. E, por exemplo, quando você passa a honrar os 4 compromissos, isso proporciona liberdade pessoal para você. E quando você tem liberdade pessoal, isso se torna um estilo de vida. E isso precisa ser valorizado e iniciado por você. Porque as pessoas, elas podem fazer muita coisa para você, mas existem coisas que só você pode fazer. Não tem como delegar. Não tem como você delegar a refeição que você vai fazer hoje. Você precisa comer. E existem coisas na sua vida que só você precisa fazer. E uma delas é retirar as máscaras que você tem. Porque quando eu tirei aquela máscara da filhinha perfeitinha e manipuladora, muita coisa mudou na minha vida e se tornou mais leve. Tirei um peso da minha mochila de vida. E é isso. Fiz essa maquiagem aqui, tendo essa ficha, e decidi compartilhar aqui com vocês. E se conecta aqui comigo que mais tarde tem live, viu? Não somente às 7 da noite, a partir de agora, mas também fala, Cris, seja bem-vinda à minha live, querida, vou assinar aqui pra você. Não somente às 7 da noite, mas também assim que eu tiver vontade de compartilhar mais coisas aqui com vocês, eu vou compartilhar, beleza? Isso fez sentido, você curte, comenta, compartilha, porque felicidade e conhecimento top merece ser compartilhado, beleza? Aqui quem fala é Isabela Calazans, especialista em felicidade há 5 anos. Ajudei aí centenas de pessoas a aumentar a felicidade. Bora ficar perto dela? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.